Olá, gente. Então, chegamos na nossa reta final aqui, na nossa revisão. E nós já cobrimos o tegumento, sistema músculo-esquelético, sistema digestório, sistema respiratório, cardiovascular e urinário. Tá? Então, agora a gente vai fazer uma breve revisão sobre o sistema reprodutor e, em seguida, sistema nervoso e órgãos sensoriais. Amanhã a gente termina essa nossa revisão com o sistema imunológico, tá? Então vamos lá, gente. Falar um pouco sobre o sistema reprodutor. E não sei se vocês todos conhecem, esse aqui é o kiwi, é uma ave da Nova Zelândia, é uma ave ratita, né? Ou seja, é uma ave que não voa, que não tem quilha, que é o mesmo nome da fruta, né? E aqui eu trouxe ela só para vocês verem o tamanho do ovo dela, né? Que ocupa grande parte da cavidade celomática, tá? Geralmente elas são aves que põem ovos bem grandes em comparação com o tamanho delas. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender, talvez a mais importante, quando a gente precisa revisar o sistema reprodutor das aves, é diferenciar o macho das fêmeas, correto? Então, durante a necrópsia, a gente precisa saber se a gente está lidando com a fêmea ou com o macho. E isso é muito simples, gente. A primeira coisa que a gente precisa fazer é averiguar a porção, na verdade, o lobo cranial do rim, tá? Então, vocês lembram que o rim é dividido em três lobos, cranial, médio e caudal. E as gônadas, elas sempre vão estar alinhadas com o lobo cranial dos rins, tá? Tanto nos machos como nas fêmeas. Claro que pode haver variações, né? Durante o período reprodutivo, os testículos geralmente eles ficam um tamanho bem maior do que eles são normalmente. Isso aí vai ultrapassar essa delimitação do lobo cranial. Mas, em linhas gerais, é ali no lobo cranial que você vai procurar as gônadas, tá? No caso dos machos, você vai encontrar esse órgão cor de crema, esbranquiçado, pareado, tá? Então sempre vai ser pareado, que são os testículos. E nas fêmeas, o que a gente vai encontrar são esse amontoado de ovos que correspondem ao ovário. Aqui tem um detalhe importante. A grande maioria das fêmeas de aves, elas só vão ter o ovário esquerdo desenvolvido, enquanto que o ovário direito é atrofiado. Tá? Tanto o ovário quanto o oviduto direito são atrofiados, a gente não identifica eles na necrópsia. Tá bem? E por que isso? Mais uma vez, acredita-se que é uma estratégia evolutiva das aves para diminuir o peso corporal para o voo. Né? Então, evolutivamente, viu-se que era eficiente o suficiente ter apenas um ovário desenvolvido e assim diminuir o peso para poder voar. Faz sentido? Então, na necrópsia das fêmeas, a gente só vai encontrar o ovário esquerdo, tá? Que é composto por esses ovos em vários graus de desenvolvimento. Né? Então, a gente tem esses bem pequenos, que são os folículos imaturos, até esses grandões, que são os folículos maduros. Beleza, gente? Então, é muito simples aqui, a gente está identificando o macho e a fêmea. Tá? Uma outra coisa que deve ser lembrada durante a necrópsia, beleza, achei as gônadas, né? Uma coisa que você deve encontrar a partir das gônadas são as glândulas adrenais, tá? As glândulas adrenais. As glândulas adrenais, elas sempre vão estar nessa disposição caudo-dorsal em relação à gônada, tanto no macho como na fêmea. Então, a gente vê aqui os testículos, e atrás deles, e um pouquinho para cima, a gente tem as glândulas adrenais. É sempre nessa disposição, e as glândulas adrenais vão ter essa coloração cor-de-rosa, tá? Mesma coisa na fêmea, a gente tem o ovário esquerdo aqui, atrás e um pouquinho para cima, a gente tem a glândula adrenal com essa cor rosa, tá? Beleza, gente? Então, isso aqui eu considero o principal para a gente entender dessa aula de hoje. Histologicamente, a gente vai ter no macho
uma distribuição muito semelhante ao que a gente teria no macho mamífero, né? Então a gente vai ter os testículos compostos por túbulos seminíferos e na luz dos túbulos seminíferos a gente vai ter o esperma, né? Os espermatozoides, da mesma forma que seria no mamífero, tá? Existe uma particularidade aqui do sistema reprodutor masculino nas aves, é que as aves não possuem um pênis, tá? Então, existe, na verdade, duas formas das aves reproduzirem, das aves copulares, na verdade. Existem algumas aves que elas não aparentam ter nenhum órgão reprodutor. Existem aves que têm órgãos reprodutores bem diminuídos e existem aves que têm órgãos reprodutores que a gente chama de intromitentes, que são responsáveis por levar diretamente o esperma para dentro da fêmea, tá? Então, algumas aves, como por exemplo os galos, eles têm o que a gente chama de corpo fálico, ou falo, tá? Que é apenas uma pequena protuberância aqui na cloaca. E esse corpo fálico é responsável por liberar o esperma na cloaca da fêmea. As aves que não têm um corpo fálico aparente e as aves que têm um corpo fálico reduzido, elas copulam através do que a gente chama de beijo cloacal. Então, a ave macho encosta a cloaca na ave fêmea e assim libera o esperma para dentro da cloaca da ave fêmea, tá? Existe um outro tipo de ave, uma outra distribuição morfológica, que é dos corpos fálicos, ou falo, F-A-L-O, os falos intromitentes. Então, o falo intromitente, ele tem a extensão suficiente para adentrar a cloaca da fêmea e depositar lá dentro o esperma. Tá? Qual que é a diferença de um falo para um pênis? O falo, ele não tem uma uretra, então não passa urina por ali, tá? O falo é apenas um órgão condutor do esperma, é a única função dele. Não passa urina, como passa no pênis, tá? Então essa é a principal diferença. Esses corpos fálicos intromitentes, eles vão estar presentes nos anseriformes, que é o grupo composto por patos, gansos, cisnes, e também nos avestruzes. São os principais grupos que têm corpos fálicos intromitentes, tá? Então, aqui só para vocês terem noção, isso aqui é um falo de um pato, né? Então, o pato, ele introduz o seu falo diretamente dentro da cloaca da pata, tá? E ali libera o esperma. Existem alguns trabalhos que falam da vantagem evolutiva de ter um corpo fálico intromitente ou de não ter, mas aparentemente não existe grande diferença entre ter e não ter, tá? E agora, falando brevemente da fêmea, gente, além do ovário, né, do ovário esquerdo, a gente vai ter uma outra estrutura importante aqui para as fêmeas, que é o oviduto. E o oviduto ele é composto de regiões, tá? Então a gente vai ter aqui o ovário esquerdo e aqui está o oviduto. O oviduto começa com o infundíbulo, depois a gente tem uma região chamada de magno, uma região chamada de istmo, uma região chamada de útero e uma região que na nomenclatura brasileira não é bem usado esse termo, mas nos livros ingleses você vai encontrar esse termo vagina, que seria a parte final do oviduto aqui para desembocar na cloaca, tá? Então são essas as principais partes. Então, para vocês terem uma noção de como que isso se apresenta na ave, né? Aí tem os folículos, né? Os ovos do ovário. A gente tem esses menores aqui que estão se desenvolvendo e a gente tem esses maiores que são os folículos maduros, né? Os ovos maduros. E aqui no início do oviduto a gente tem o infundíbulo, essa primeira região aqui, tá?
E aí a gente vai ter o magno, e aqui essa região bem dilatada é o útero. Geralmente a gente encontra essa região bem dilatada porque ela vai estar com o ovo dentro. Essa região é a região responsável pela formação da casca. Então, geralmente, o ovo ele passa bastante tempo aqui dentro. Então, por isso a gente encontra essa região dilatada, porque ela está preparando um ovo para a oviposição. Então, aqui de novo, né? Ovário, infundíbulo, magno, tudo isso aqui, o istmo, que é essa área de transição, e aqui o útero, tá? Também chamado de glândula da casca, mas o termo mais comum seria útero, até chegar aqui na cloaca. Então, gente, o ovo, né, essa parte aqui do folículo, na verdade, o folículo, como a gente conhece, ele é o que entendemos por gema, tá? Que pode estar embrionado ou não. A gema, assim que ela começa a passar pelo infundíbulo, ela começa a ganhar proteínas, que é o que a gente conhece como clara, tá? Então ela vai ganhando as proteínas aqui por todo o istmo, desculpa, pelo magno, pelo istmo, até chegar no útero. No útero é a região responsável pela formação da casca. Então o útero ele vai estar cheio de glândulas que vão secretar minerais, principalmente cálcio, magnésio, que vão formar a casca do ovo. Tá? Histologicamente, o ovário vai ser fácil de identificar, que ele é formado por essas regiões circulares, eosinofílicas, de diferentes tamanhos, tá? Então isso é bem fácil de identificar na histologia. Se você vê isso aqui meio que redondo, eosinofílico, perto principalmente da região de rim, então provavelmente você vai estar lidando com ovário. As regiões de oviduto, o ovo ele vai passar tempos diferentes nas regiões do oviduto, tá, gente? Então, por exemplo, aqui no infundíbulo ele passa só 15 minutos, né? O ovo, o folículo, ele vai entrar no infundíbulo, vai passar cerca de 15 minutos, e ele vai entrar no magno, onde ele vai passar cerca de 3 horas, e no istmo cerca de 1h30, tá? No útero é a região que ele passa mais tempo, ele passa cerca de 20 horas no útero para a formação da casca, tá, gente? Até ser expelido pela vagina e em torno de 5 a 10 minutos. Então, no útero é a região que vai passar mais tempo, cerca de 20 horas. Isso aqui, esse tempo que o ovo passa em cada uma das regiões, explica o porquê de que em linhas gerais, as aves só colocam um ovo por dia, né? Porque ela vai levar mais de 20 horas para ter esse ovo completamente formado. Existem algumas exceções na natureza, algumas aves silvestres que conseguem colocar cerca de 2 ovos por dia, mas isso é infrequente, tá, gente? É reportado na literatura, mas não é uma coisa frequente de se ver, não. E isso acontece porque diferentes espécies podem ter diferentes tempos de permanência do ovo no oviduto. Mas trazendo aqui para as nossas aves domésticas, em linhas gerais, as aves vão colocar cerca de um ovo por dia, né? Porque elas levam mais de 20 horas para a formação completa do ovo. Então, só repetindo aqui, a gema vai entrar pelo infundíbulo, passar pelo magno, vai ganhar na clara, até chegar no útero, onde vai ganhar a casca. Histologicamente, a gente vai ver a região de oviduto, né? Isso tudo aqui é oviduto, cheia dessas glândulas. Estão vendo aqui? Essas glândulas são as que secretam os minerais que vão compor a casca. E aqui só uma curiosidade, né? Porque os embriões das aves eles precisam estar numa posição correta para poderem se desenvolver. Então, o que você quer é um embrião onde a asa direita esteja por cima da cabeça, né?
Em embriões onde essa disposição não acontece, como aqui, né, onde a asa está abaixo do olho, as chances de mortalidade embrionária são maiores. Tá? Então, é importante que o embrião ele esteja numa posição correta para poder eclodir. E para quem nunca viu um embrião dentro do ovo, né, as penas são formadas ainda dentro do ovo, tá, gente? Uma vez me perguntaram se as penas só começavam a crescer depois que a ave eclodia, mas não, tá? Elas começam a crescer dentro do próprio ovo. Beleza, gente? Então essa foi a nossa revisão sobre o sistema reprodutor. Daqui a pouco a gente volta com revisão sobre o sistema nervoso e órgãos sensoriais. Até lá!